Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo faça pairar a sua presença na sua vida, minha amiga, meu amigo ouvinte. Porque esta é a vontade dele para cada um de nós. Eu estava perguntando a mim mesmo, a Deus, do porquê tantas pessoas começam bem na fé. Quantas pessoas têm iniciado o seu caminho na fé, conquistado bênçãos, libertação de vícios, de uma vida cheia de erros, de pecados, transformando-se em pessoas novas, pessoas cheias de vida. Outrora eram pessoas tristes, abatidas, perdidas, desorientadas, cheias de medo, de dúvida. Mas ao absorverem o conhecimento da palavra de Deus, elas pouco a pouco foram se libertando, até que chegaram à plenitude da libertação. Mas, por uma questão simples, elas acabaram desanimando na fé, desanimando da fé. Como aquelas pessoas, aquele ditado que se ouve falar por aí: poxa, fulano nadou e veio a morrer na praia. E muitas são as pessoas que estão assim, nessa situação, nadando e acabando morrendo na praia. Por quê? É isso que eu quero tratar hoje, minha amiga, meu amigo ouvinte. É sobre isso exatamente que eu quero falar com você, porque Deus me deu a resposta. Ele me respondeu o porquê que a maioria dos crentes são fracassados. A maioria é fracassada, a maioria de crentes é perdida, caída, desestimulada. Vão nas igrejas, cantam, levantam as mãos, dizem glória, aleluia, mas as suas vidas são verdadeiros caos. Por quê? Porque essas pessoas começam bem na fé. Mas que tipo de fé? Elas começam crendo nas promessas de Deus. Elas começam crendo naquilo que Jesus falou. E elas começam a obedecer. Elas começam a praticar. Então, pouco a pouco, suas vidas vão se transformando. Elas vão deixando as amarguras de lado, as tristezas de lado. Elas vão começando a perdoar os seus ofensores. E aí o coração fica limpo, a mente fica limpa e a palavra de Deus cai, né, como chuva e rega a sua vida e faz florescer a sua vida. Mas, com o decorrer dos dias, dos meses, dos anos, elas acabam desviando apenas um pouquinho só. Começam a desviar um pouquinho só um pouquinho. Começam a desviar da fé na palavra de Deus para a fé nos sentimentos, para a fé naquilo que sente ou que deixou de sentir. Porque no dia em que vão na igreja e lá sentem frieza, aí já é motivo para desanimar. Porque, poxa, o pastor hoje não pregou legal, poxa, não senti nada, eu não senti isso, eu não senti aquilo, sabe? A alegria que eu sentia antigamente, eu não estou sentindo hoje. E aí, elas começam a desanimar da fé. E aí começam a perder a paz, começam a perder a fé,
começam a ficar com medo, com dúvida disso, com dúvida daquilo, elas acabam entrando num emaranhado de dúvidas. Por quê? Porque elas deixaram de praticar a fé, de vivenciar a fé na palavra de Deus, para começar a viver a fé nos seus sentimentos. Esse é o problema. Começaram a viver a fé dos sentimentos. Ah, já não sinto mais tanta alegria, eu já não sinto tanto mais prazer, eu já não sinto isso, eu já não sinto aquilo, hoje eu estou sentindo medo, eu estou sentindo dúvida, eu estou assim, puxa, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, coisa dessa natureza. Esse tem sido o motivo de muitas pessoas, inclusive que estão me ouvindo nesse momento, pastores, líderes, evangélicos, etc, etc., estão vivendo assim, estão vivendo no piloto automático. Quer dizer, apertaram o botão no piloto automático, estão vivendo e se deixando levar. Minha amiga, meu amigo ouvinte, tudo por conta de darem ouvidos, o quê? Aos sentimentos. Aos sentimentos. Se sente isso, se não sente, então são assim. Ora, Deus não nos tem dado o espírito de sentimento. Você sabia disso? Você sabia, minha amiga, meu amigo? Você sabia que Deus não deu o sentimento para você? Ele não deu a fé no sentimento? Veja só o que diz lá o profeta, através do profeta Isaías, Deus fala assim: repousará sobre o meu filho, Jesus, o Espírito do Senhor, que não tem nada de sentimento. O Espírito de sabedoria, que nada tem a ver com sentimento. O espírito de entendimento, nada tem a ver com sentir. O espírito de conselho, nada tem a ver com sentir. O espírito de fortaleza, nada tem a ver com sentir. Espírito de conhecimento, nada tem a ver com sentir isso ou sentir aquilo. E espírito de temor do Senhor. Esse era o espírito de Jesus. O Espírito Santo não é um espírito de sentimento. Você sabia disso, minha amiga, meu amigo ouvinte? E não vem com aquela história, mas Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor? Quer dizer, Deus é justiça. Prática daquilo que Ele falou, daquilo que Ele entregou para o seu povo, a sua palavra. Ele é amor porque Ele considera o pecador um necessitado. E se esse pecador começa a praticar a sua palavra, o amor dele, a misericórdia dele, porque Deus é misericórdia, Deus é compaixão, então alcança essa pessoa. Mas quando essa pessoa começa a praticar e não viver no sentimento. Você começou a praticar a palavra de Deus, você estava indo muito bem. Mas de uma hora para outra você começou a sentir, a dar vazão, a dar atenção, a atentar para os seus sentimentos. Aí você caiu. E vai cair sempre. Vai cair sempre. A mesma coisa. Se eu começar a dar ouvidos aos meus sentimentos, eu estou frito, eu estou perdido. Não interessa os 50 e tal anos de que eu tenho servido a Jesus. Não interessa nada. Nada. O que interessa é o seguinte: se eu viver de fé em fé, se eu viver de prática em prática na palavra de Deus, eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou arrebentar. Se eu viver de sentir isso, sentir aquilo, eu vou me arrebentar, eu vou ser perdido, eu vou ser um perdedor. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o diabo tem usado os sentimentos para iludirem as pessoas. Exatamente, os sentimentos que iludem as pessoas. Pessoas sentem, eu não estou sentindo isso, já não estou sentindo aquilo. Essa é a razão do porquê elas estão caídas. Porque deram vazão ou deram início não à fé na palavra de Deus, mas à fé nos seus próprios sentimentos. Ora, Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, através do profeta Jeremias, diz assim: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência
com sabedoria, com conhecimento e com inteligência. Essa é a realidade, não com sentimentos. Não adianta você chorar. Você pensa que você ficar chorando pelos cantos, dos corredores, que você vai sensibilizar a Deus? Você pode sensibilizar as outras pessoas, mas a Deus não. O que faz sensibilizar a Deus é a nossa fé. Eu obedeço, então Ele, por obrigação, por justiça, Ele me abençoa. Se eu não obedeço, então não tem chororô. Não tem mais nem menos. Essa é a realidade. Por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus tem sido perseguida de forma implacável, inclusive pelos irmãos, justamente porque ela fala a verdade e está pouco se incomodando se a pessoa quer vir gostar ou se não gosta. Nós estamos aqui para falar a verdade. Quem gostar, amém. Quem não gostar, paciência. Mas é a verdade que liberta. Se você continuar dando ouvidos a esse sentimento que você tem dado atenção, você está perdido. Ninguém vai poder te ajudar. Nem um banho de óleo ungido vai resolver o seu problema. Você vai ter que mudar a sua maneira de pensar. Ao invés de ficar dando ouvidos ao que você sente, você vai ter que dar ouvidos àquilo que Deus falou. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente deixa de sentir. Não tem nada a ver com aquilo que Deus tem falado na sua palavra. A fé emotiva obedece cegamente à voz do coração. A fé consciente é uma questão de obediência à palavra de Deus. A fé emotiva segue os impulsos dos sentimentos. A fé consciente exige a renúncia dos impulsos do coração. A fé emotiva torna a pessoa fraca, débil, impotente. A fé consciente remove montanhas, traz à existência as coisas que não existem. A fé emotiva se alimenta de fantasias, ilusões e entusiasmos. A fé consciente faz nascer o sonho realizável. Enfim, torna possível o impossível. Igreja Universal do Reino de Deus, vivendo a fé consciente na prática da Palavra de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu espero que você tenha essa experiência. Presta atenção, deixa eu dar uma diquinha para você, só uma diquinha. Não precisa mais muito esforço, não. Você não tem que gastar dinheiro, você não tem que gastar nada, você não tem que gastar tempo. Você só tem que fazer o seguinte, presta atenção. Fique um dia apenas, sem dar atenção aos seus sentimentos. Ao invés de você ficar com pena de si próprio, ficar chorando pelos cantos, pelos corredores, ao invés de você ficar aí procurando compaixão dos outros, ao invés disso, começa a agir a sua fé na palavra de Deus. Ele diz assim: eu sou contigo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é isso que Jesus falou? Então ele é contigo. Bom, ele é comigo hoje, então hoje eu vou viver na fé. O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Então eu vou fazer, mesmo que eu não goste, mesmo que me custe caro. Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de orar, eu não gosto de ficar, de ler a Bíblia, eu não gosto de ir na igreja, eu não gosto disso. Mas você vai fazer contrariando a sua vontade, contrariando o seu gosto, contrariando o seu sentir, contrariando o seu coração. Começa a praticar isso. Na noite da salvação, aqui no Templo de Salomão, eu estarei presente e estarei falando mais a respeito disso, para libertar você desse espírito de sentimento. Você que quer ser livre para começar a voar com as suas próprias asas e alcançar os montes e alcançar os lugares altos que Deus determinou para você. Então você tem que se abster, você tem que largar esse peso desgraçado que está sobre os seus ombros. É o passado, é a mágoa, a tristeza, aqueles pensamentos de fracasso do passado que você tem carregado até agora. Então você vai largar essa porcaria toda e vai abraçar a fé naquilo que Deus tem preparado para você. Deus falou
E o que ele falou tem que acontecer na sua vida, na minha e na vida de todos os que nele creem. Vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas matrimoniais, os seus casamentos transformados por conta da fé racional, não por conta da fé sentimental. Vamos ouvir. No começo, ele era muito carinhoso, muito pronto para me atender, mas com o tempo isso foi mudando, né? Ele começou a me trair e havia muita briga, todo dia tinha briga, agressão, e eu era muito descontrolada. Eu partia para cima dele já para agredir ele. Isso no namoro? No namoro. Via as atitudes dela como um louco, dava risada da cara dela. Batia nela e ainda dava risada da cara dela. Achava que eu estava certo. Aí eu cheguei já a tentar 2 vezes o suicídio por conta dele, porque eu fazia dele assim, a minha base, a minha estrutura, ele era meu tudo. Eu deixava a minha família, eu brigava com qualquer um por causa dele. Até que um dia me convidaram para a palestra, né? E aqui eu aprendi, no primeiro dia que eu cheguei, a me valorizar, que eu tinha que ser diferente, que eu tinha que mudar. E aí eu cheguei namorando com ele, mas aí eu terminei a relação, porque eu saí da palestra motivada a tomar uma decisão na minha vida. E então eu tomei a decisão, acabou o relacionamento. A gente vivia uma vida de casado, namorando. Desse jeito eu aprendi, não dá. Tinha dias que eu estava em casa, eu chegava da palestra, eu queria ligar. E eu falei, não é justo, poxa, eu tenho que manter essa decisão, né? E foi difícil, mas eu consegui. Vindo na palestra, eu tive essa força para manter a decisão que eu tinha tomado, de não ligar, de não correr atrás, e eu consegui. Como a gente terminava, a gente ficava no máximo uns 3 dias terminado. E sempre ela vinha atrás depois. Eu falava, então é mais uma delas. Ela largou de mim, daqui a pouco ela volta atrás. Só que nisso foi passando o tempo. E ela não veio atrás, não ligou, não mandou mais mensagem. E eu também não comecei mais a ver ela. Então, isso já despertou um interesse em mim. Pô, o que aconteceu? O que será que aconteceu com ela que ela não está vindo mais atrás de mim? Até que um dia eu vim. Eu vim no primeiro dia, vim desinteressado, vim mais por causa dela, para ver o que aconteceu, o que fizeram na cabeça dela que mudou ela. Aí eu comecei a praticar. E aí foi havendo a mudança também dentro de mim. E aí conversei com ela, ela viu que eu mudei também, mas não quis ainda nada comigo. Até que um dia eu cheguei para ele, eu falei, olha, pode conversar comigo tranquilo, eu não tenho nada com você, mas assim, vamos ter uma amizade saudável. Oi, tudo bem, né? Porque é muito chato ficar entrando aqui de cara virada um para o outro. E depois disso, a gente começou a se aproximar mais. Aí eu vi realmente que ele mudou, que ele já estava bem firme, e resolvi voltar com ele, né? Aí foi um namoro totalmente diferente, certinho até o dia que a gente já decidiu casar, porque a gente já voltou e falou assim, bom, se você me ama mesmo, agora você vai me assumir, você vai querer um compromisso sério comigo. E foi isso mesmo. Então, a partir dessa atitude dele, que eu já vi, bom, ele falou, bom, agora eu volto para você para casar. E essa atitude me fez ter certeza que ele tinha mudado. E aí a gente aceitou, eu aceitei, né? Estão casados há quanto tempo agora? Fez 3 anos. 3 anos. 3 anos. Como é que tem sido o casamento? Diferente? Totalmente diferente, né? Hoje a gente ainda é firme nas palestras, a gente tem aprendido todos os dias como lidar, né, um com o outro. Hoje eu sou uma pessoa controlada, totalmente controlada, e eu tenho a convicção que ele não me trai, porque isso eu consegui na palestra resgatar a confiança que eu tinha perdido nele. Casamento frio, eu e ele a gente brigava muito, não conseguia se entender, parecia 2 irmãos. Ou melhor, cão e gato, né? Porque brigava demais, era muita briga. Ciúme besta, eu não poderia ver ele olhando para um lado, que para mim ele estava olhando para uma outra mulher. Eu tinha um complexo enorme de inferioridade, ele me achava feia, me achava uma mulher inferior a qualquer outra pessoa, né? Então, devido a isso, tinha muitas brigas. E o casamento foi esfriando. Era nervosa, autoritária, queria mandar, queria... Ele tem que fazer do meu jeito, não do jeito dele, tem que ser do meu. Ela via na mãe dela um homem,
o homem da casa, que a mãe dela praticamente nunca teve sorte na vida amorosa, né? Aí ela queria levar isso para dentro de casa também. E já em casa era o contrário. Eu olhava meu pai como o homem da casa. Então, ela queria pôr do jeito dela, eu queria pôr do meu jeito. Então, a gente brigava por causa disso. Não importava o que eu fazia, sempre ela estava duvidando. Eu indo trabalhar, indo jogar bola, onde que eu fosse, ela desconfiava de mim. Então, vocês chegaram assim na terapia? Chegamos assim. Como que a terapia ajudou? Ajudou. Um ponto que eu gosto de focar muito foi que eu aprendi que primeiro eu tenho que cuidar dele. Se eu quero que ele cuide de mim, eu tenho que cuidar dele, independente se ele vai cuidar ou não. Então, eu tinha que cuidar dele, eu tinha que ter aquela submissão, sabe? Respeitar ele, que eu não respeitava. Eu era uma mulher muito ignorante, muito grossa, né? Então, não tem nem como. Hoje eu vejo que não tem nem como um homem chegar perto de uma mulher assim. Eu passei a ser uma auxiliadora. E naquele tempo não, era uma autoritária. Com 5 meses as coisas já estavam diferentes, já mudou. Já mudou assim que a gente olhava um para o outro e falava assim, nossa, que mudança, diferente, né? Ele já tinha mais carinho por mim, já chegava perto de mim, já tinha aquele carinho de marido e mulher, né? Começou a cuidar mais de mim. Vocês vieram juntos ou alguém veio primeiro? Juntos. Hoje eu cuido dela, né? Eu não comprava um sapato para ela, não sabia o número dela. Eu não sabia o número dela. Tipo assim, eu queria fazer, mas eu era impedido de fazer isso por falta de, assim, relaxo meu mesmo. Nervosismo eu não tenho mais, confiante também, hoje também me cuido, né, que também era muito relaxada também quanto a isso, devido também a um complexo, então vinha tudo. Hoje não, hoje eu me cuido, hoje eu olho no espelho, eu me acho uma pessoa bem, bonita, hoje eu sou outra pessoa. Você sabe por que aconteceu isso? Porque essas pessoas deixaram de dar atenção aos sentimentos. Você viu aquela outra? Primeiro testemunho disse assim, ela dizia, ele no início era muito carinhoso comigo, muito carinhoso. Quer dizer, ela vivia na base do sentimento de carinho e colocou o seu namorado em primeiro lugar na sua vida. Primeiro do que os seus entes queridos, primeiro do que... Ela não era casada, mas mesmo assim ela priorizava aquele rapaz, colocavam nas alturas, no lugar de Deus. Por quê? Por causa que ela recebia carinho. Aquela coisinha. Sabe como é que é? Então, na hora que aconteceu da traição, então aquele carinho, aquele amor que ela tinha por ele virou ódio. Quando ela veio aqui na terapia do amor, nessa palestra para pessoas que querem não apenas consertar os seus casamentos, mas, sobretudo, preparar-se para um casamento de verdade, então, ela aprendeu a viver a fé, a prática da fé. Primeiro ela aprendeu a se amar. Quer dizer, deixou de ficar amando o sujeito, colocando a sua vida na base do seu sentimento para com o seu namorado, tirou a sua vida daquele pântano que não tem segurança nenhuma, que era um namorado dela, e colocou a sua vida em terra firme. Em terra firme. Aí ela começou a ver a diferença na vida dela, e a sua vida hoje é outra. Então, nesta quinta-feira, 20h, nós temos essa reunião especial, tratamento para as pessoas que estão com problemas sentimentais. Inclusive, 1h30 antes da reunião, às 6h30, nós temos várias esposas e pastores também, inclusive o bispo Renato, como também a Cristiane, atendendo as pessoas e aconselhando pessoalmente, sem precisar você pagar nada. Você não tem que pagar nada, é gratuito. Mas você tem que ter o trabalho de vir, o sacrifício de sair da sua casa, do seu trabalho e vir, se você quiser ser beneficiado. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.